Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. E então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus cura o leproso. Como eu dizia na missa de ontem, o evangelista São Marcos inicia o seu Evangelho mostrando que Jesus veio desfazer o trabalho de Satanás. Então, na história da nossa queda, da nossa desgraça, nós temos a serpente, a mulher e o homem. Jesus, então, primeiro acontecimento no Evangelho de São Marcos, primeiro milagre, digamos assim, ele expulsa o demônio na sinagoga de Cafarnaum, ou seja, esmaga a cabeça da serpente. Depois ele cura a mulher, é a sogra de Pedro, que estava na cama, e agora então ele cura o leproso, o homem, ou seja, a serpente, a mulher e o homem. Então, o que significa nós lermos esse Evangelho pensando nesse leproso como sendo o velho Adão, que é curado por Deus? Vejam, em primeiro lugar nós temos que nos lembrar o que é que Deus esperava de Adão. Deus criou o homem e a mulher para que crescessem, se multiplicassem e dominassem a terra. Por que é que Deus fez o homem e a mulher para dominar a terra? Para que, uma vez dominada a terra, ou seja, sendo senhor das coisas, o homem pudesse oferecer essas coisas para Deus de volta, como um sacrifício. Ou seja, Adão foi feito por Deus para ser sacerdote. Esse é o plano de Deus para a humanidade. Que nós, de alguma forma, sejamos sacerdotes. Vejam, de forma alguma eu estou dizendo aqui que o sacerdócio de vocês batizados é igual ao sacerdócio do padre ordenado, tá? São duas coisas diferentes, mas existe uma coisa comum, que é, os dois são de alguma forma sacerdócio. E o que é sacerdócio? Sacerdócio é isso. Então, entender esse conceito básico de sacerdócio. Você tem o domínio sobre uma coisa, você é dono da coisa, você é senhor da coisa, e uma vez que você é senhor da coisa, você livremente, como um ato de amor, oferece para Deus. O que é que o pecado fez conosco? O pecado fez com que, ao invés de dominar as coisas, nós fôssemos dominados por ela. Ou seja, as coisas começaram a ser nossas donas. Ao invés de ser dono de um carro, aquele carro domina tanto a minha mente, a minha imaginação, meus afetos, que ele termina sendo meu dono.
eu vivo para o carro. Ao invés de ser dono de um corpo, da minha saúde, etc, etc, aquilo domina tanto a minha vida que o corpo é que começa a mandar em mim. Ao invés de ser dono do dinheiro, aquilo me hipnotiza tanto que o dinheiro é que começa a ditar, a dizer para onde eu devo ir, qual é o caminho, para onde vai a minha vida, e eu começo a servir ao dinheiro. Não podeis servir a dois senhores. Ou seja, o ser humano, qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus é que Deus seja o nosso Senhor. E quando Deus é o nosso Senhor e Ele nos domina, nós dominamos as coisas. Nós somos senhores das coisas. E então, livres, senhores das coisas, nós oferecemos tudo isso de volta para nosso Senhor, num sacrifício de amor. Esse é o projeto de Deus. O que é que Adão fez? Rejeitou a Deus como Senhor. O ato de Adão e Eva no paraíso foi um ato de desobediência. Deus não manda em mim, eu não vou obedecer seus mandamentos, eu é que sei o que é bom para mim. Na verdade, o que é que o homem estava fazendo? Escolhendo o diabo como seu Senhor. Ao invés de obedecer a Deus, começou a obedecer às sugestões do diabo. E então, dali para frente, o homem que, tendo Deus como Senhor, era livre para dominar tudo, começou a ter o diabo como seu Senhor e foi escravizado por tudo. Nós somos miseráveis escravos de Satanás e das criaturas. Por isso, como Eva, nós não somos capazes mais de abrir a mão e oferecer as coisas. No paraíso, Eva olhou para o fruto e com aquelas mãos de desejo alcançou o fruto e quis aquilo para si. É meu, e tornou-se escrava. Pronto. O que é que Deus quer? Que nós sejamos livres e possamos oferecer de volta e digamos: é teu, Senhor. Esse é o conceito de sacrifício. O sacrifício na nossa cabeça, o que é sacrifício? É uma coisa dolorosa, é uma coisa ruim, é uma desgraça. Não, sacrifício é a razão de ser da nossa vida, foi para isso que nós viemos ao mundo. Nós viemos para dominar as coisas, não ser dominados por elas, e portanto entregá-las em sacrifício de amor. Nós viemos a esse mundo para sacrificar, porque nós viemos a esse mundo para amar. E você vai seguir e diz assim: mas padre, por que é que Deus quer o sacrifício? Por que é que Ele quer? Ele dá e pede de volta. Ele dá e pede de volta porque esta é a forma prática, concreta, real, em que acontece a comunhão com Ele. Ele quer se unir a nós, Ele quer comungar. Então só existe comunhão quando existe esse oferecimento, esta doação, essa entrega. Quem é que eu amo? Eu amo aquela pessoa para a qual eu me entrego. O que é amor? Amor é: isto é o meu corpo que é dado por vós. Essa entrega, essa oblação, isso é amor. Eu me doando e me entregando, que eu me uno a outra pessoa. Deus quer um matrimônio conosco, Deus quer uma união conosco, e para que haja esta união, nós não podemos ser como Eva, que segura. Nós precisamos ser como Maria, que entrega.
O nosso pecado, a nossa miséria começou ao pé de uma árvore, em que a mulher olhou para o fruto e pegou para si. A nossa salvação inicia no pé de uma árvore, a árvore da cruz, em que a mulher olha para o fruto do seu ventre, Jesus, e entrega num ato de sacrifício. Eis aí a nossa salvação. Nós nascemos para ser sacerdotes nessa entrega. Como nós temos dificuldade de fazer essa entrega sacerdotal, Deus então veio a esse mundo. E como homem, ao assumir a nossa humanidade, o próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, tudo dominou. Jesus é Senhor de tudo. Jesus é o novo Adão. Jesus tudo dominou e tudo entregou a Deus no sacrifício da cruz. Jesus, nosso sumo e eterno sacerdote. Para que nós então recebamos os frutos desse sacrifício, ou seja, para que a gente possa estar bem unido a Jesus e consiga sacrificar junto com Ele, é que Ele então, na última ceia, instituiu o sacerdócio católico, o sacerdócio ministerial, os padres. Na última ceia, Jesus, com seus 12 apóstolos, ordenou os 12 apóstolos para que eles pudessem oferecer renovado o sacrifício do Calvário na missa. Na missa, nós renovamos o eterno, único e verdadeiro sacrifício de Cristo no Calvário. Ali, na hora da consagração, na hora em que o padre, o sacerdote ordenado, e só o sacerdote ordenado, um leigo, uma leiga meramente batizado, não pode fazer isso. Vocês não têm o poder de fazer isso. Quando o padre ordenado consagra o pão e consagra o vinho, naquele momento, no ato da consagração do pão e do vinho, acontece de forma sacramental o sacrifício do Calvário. É na hora da consagração onde o sacrifício do Calvário torna-se presente, ele é renovado. Na cruz, foi com derramamento de sangue, com um crime que fizeram contra Jesus. Na missa, sem derramamento de sangue, o sacerdote tem o poder de renovar esse sacrifício. E então, unidos a este santo sacrifício de amor, quando nós comungamos, participando da missa e tendo devoção na hora da consagração, mas também comungando, recebendo Jesus, então nós temos a força, a graça, as graças atuais para poder então oferecer o nosso sacrifício de amor e realizar o sacerdócio batismal de oferecer a vida, de dominar as coisas e não ser dominado por elas, de entregar a Deus e não como Eva segurar para si. Por isso, Jesus, nosso sumo e eterno sacerdote, instituiu o sacerdócio católico ordenado para oferecer a missa, para que nós possamos viver o sacerdócio batismal de oferecer nossas vidas. É diferente o sacrifício do leigo e o sacrifício que o padre oferece no altar. O sacrifício que o padre oferece no altar é o sacrifício de Cristo na cruz, que foi oferecido a Deus há 2000 anos atrás e é renovado na missa, para que você ofereça o seu sacrifício, se unindo ao sacrifício de Cristo na cruz. O padre, como batizado, também ele tem que se oferecer, também ele tem que se consagrar e se entregar a Deus. Então esse é o projeto de Deus para nós.
Nós celebramos hoje, como a igreja gosta de fazê-lo, nas quintas-feiras, essa missa votiva da Divina e Santa Eucaristia, missa votiva do Jesus sumo e eterno sacerdote, missa votiva em que nós olhamos para o coração eucarístico de Jesus, que no seu sacrifício de amor na cruz ofereceu e nos deu a Eucaristia para nos dar a força, as graças necessárias para oferecermos o nosso sacrifício. Vivamos isso, entreguemo-nos, vamos dominar as coisas, não ser dominados por elas, para tudo entregar num sacrifício e numa união de amor.